Olá! Olá, professor, tudo bem? Tudo bem. Vamos continuar hoje estudando as instituições políticas. Na aula passada, na nossa segunda aula, estudamos o Estado. Hoje seguimos estudando as instituições políticas, só que o governo. E de uma forma específica, o presidencialismo, tão familiar a todos nós brasileiros. Para entender o conceito de governo, é preciso ter claro o seguinte: quanto à forma, os governos podem ser parlamentaristas, como a Itália, ou presidencialistas, como o Brasil. E quanto ao regime político, podem ser democráticos ou autocráticos. Mas para começar a aula, fiquemos com a definição do italiano Norberto Bobbio. Governo é o conjunto de pessoas que exercem o poder político e que determinam a orientação política de uma sociedade. Professor, vamos começar a aula já com a participação de um colega. É o João Carlos Brito. Qual a diferença entre Estado e governo? É comum se fazer um pouco de confusão, professor, entre o que é Estado e o que é governo? É muito comum essa confusão, mas são coisas completamente diferentes. Como nós vimos na última aula, Estado é a instituição política composta de 3 elementos essenciais de um atributo. Quais são esses elementos? População, território e governo. Todo Estado pressupõe-se que tenha população, tenha um território, né, e disponha de um governo. E um atributo que é o atributo da soberania. Por quê? Pode haver Estados não soberanos que têm população, território e governo, mas não são Estados independentes e, portanto, não têm atributo da soberania. Já a situação de governo é um dos componentes do Estado. É uma instituição componente do Estado. Como ela é definida? É a instituição que representa a titularidade do Estado. Todo Estado tem que ter um governo que seja seu titular. É aquele governo que é dotado do poder do monopólio da coerção legal. Isto é o governo de cada Estado. Professor, o Estado tem lá suas divisões. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. É possível existir, já existiu e acontece de um governo também ter suas divisões, seu escalonamento de poderes? Existe isso? Não, o que há com relação ao governo é uma separação entre governo e administração, porque são duas coisas diferentes. O governo responde a uma pergunta, é o que fazer? Né? Dentro do Estado, é o governo que responde a essa pergunta, o que fazer? E a administração, que é um órgão do governo, né, e portanto é uma especialização dentro do governo, a administração pública e a privada, isso significa que são instituições que respondem a outra pergunta, como fazer? Então, quando o governo decide o que fazer, há uma retaguarda constituída pela administração que diz como fazer, como materializar aquelas ideias, aqueles projetos, aqueles programas e aqueles princípios que o governo decide aplicar. É uma matéria um pouquinho confusa, assim, para a gente, essa coisa de diferenciação entre Estado e governo, divisão de poderes. E eu trago também a dúvida da Janaína de Oliveira. Qual a diferença entre separar poder e delegar poder? O que acontece aqui no Brasil? Bom, no Brasil, como em outros regimes presidenciais,